Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Graças a Deus, estamos começando o programa A Palavra do Mestre, aqui no canal HAMTV. Muito bem, hoje temos mais um assunto importante para tratar com todas as pessoas. E vamos logo para as escrituras. Hoje, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Um assunto muito importante que nós precisamos saber porque foi revelado pelo profeta de Deus, William Branham. Apocalipse 22, 17. Diz aqui a palavra de Deus. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Apocalipse 22, 17. E hoje, vamos falar um assunto muito importante, apesar que todos os assuntos que nós falamos aqui no programa Palavra do Mestre são importantes. E hoje vamos falar sobre o rapto é só para a noiva. O rapto é só para a noiva. Agora, a palavra rapto é uma palavra que muitas das pessoas, as pessoas não estão acostumadas com essa palavra, rapto. Mas a palavra rapto vem do latim, que significa tirado com força, ou arrebatado com força. Isso é o que significa a palavra rapto. E, de acordo com as Escrituras Sagradas, só a noiva de Jesus Cristo que vai ser raptada. É isso aí que precisamos entender. E isso aí que precisamos saber. Só a noiva. Então, o rapto ou o arrebatamento, que é a palavra costumeira das pessoas, o arrebatamento é só para a noiva. Somente. Então, se só quem vai no arrebatamento são aquelas pessoas que faz parte da noiva. Aí você me pergunta, então, e o que vai acontecer com as que não fazem parte da noiva? Elas vão para a grande tribulação, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Isso, deixa eu ler isso para nós aqui. Apocalipse 7, versículo 9. Diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 7, 9. E depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e língua, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos, e clamando com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um ancião me disse, dizendo, me falou, dizendo, quem estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse, Senhor, tu sabe. Ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e os branqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 14. Então, essa grande multidão que João vê aqui em Apocalipse 7, 9, são aqueles que não
foram no arrebatamento porque eles não faziam parte da noiva. Porque o arrebatamento é só para a noiva. Só quem vai no arrebatamento é aqueles que fazem parte da noiva. E aqueles que não fazem parte da noiva não vão no arrebatamento, eles passarão pela grande tribulação. Isso é as escrituras. Não importa o que você seja, só quem vai no arrebatamento é os que fazem parte da noiva. Agora veja aqui o que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 9 em diante, veja o que é que o apóstolo Paulo fala aqui. Capítulo 8 de Romanos, Apocalipse, Romanos capítulo 8, começando do versículo 9. Veja o que Paulo diz aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meu irmão, meu amigo ouvinte, só quem faz parte da noiva, aqueles que têm o Espírito de Cristo. Porque aqueles que têm o Espírito de Cristo são os que fazem parte da noiva e eles serão arrebatados. E os demais que não têm o Espírito de Cristo, eles passarão pela grande tribulação. Por quê? Porque eles não fazem parte da noiva. Essa é a verdade. Agora eu quero continuar mostrando aqui. E antes de eu ler algo do profeta, eu quero te mostrar uma coisa interessante. Você pode até perguntar, então, irmão Jailson, quem é a noiva? Hein? Quem é a noiva? Porque de acordo com a Bíblia Sagrada, só quem vai no arrebatamento é a noiva. E aqueles que não fazem parte da noiva, eles passarão pela grande tribulação. Agora, quem é a noiva? Vamos para as Escrituras. Atos dos Apóstolos, que você for ler a Bíblia agora comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, quem é a noiva? Quem é a noiva? É um povo que Deus está tirando do meio do gentio. Não são todos os gentios, porque a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. E os seus, a gente sabe que esses seus que não recebeu Cristo, que rejeitou Jesus, foi o povo judeu. Então ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Então o que Cristo fez? Cristo veio agora para o gentio. Ele veio especialmente para o judeu, mas o judeu rejeitou a mensagem da graça. O judeu rejeitou a Cristo. Mas a Bíblia diz que mas todo aquele que creu em Cristo. Deixa eu ler essa história para vocês. Aqui o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. Preste bem atenção às palavras da Bíblia aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Ó. João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim. Mas todos os quanto recebeu... Veja só. Deixa eu começar aqui no versículo 11. Do capítulo 1 de João. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, as qual creu no seu nome. Então ele veio para o que era seu, o judeu, mas os judeus não receberam Cristo, rejeitaram a Cristo. E por isso que Paulo, ele foi o primeiro a pregar para o gentio. Claro que o apóstolo Pedro teve uma parte
que foi até a casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e pregou ali para Cornélio. E Cornélio era um gentio, um romano. Mas Paulo foi o primeiro mensageiro para levar o evangelho para o gentio. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 15, versículo 14 de Atos, que no meio do povo do gentio, não todos os gentios, mas do meio do gentio, Deus estava tirando um povo. Veja só. E Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tomar deles um povo para o seu nome. Então, do meio do gentio, Deus está tirando um povo. E esse povo que está formando a noiva de Cristo. Então, o que é a noiva? É um povo tirado do meio do gentio. Mas vamos continuar com as escrituras. Aqui na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Veja o que Paulo fala desse povo que Deus está tirando do meio do gentio para formar noiva. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 14. Deixa eu aqui achar as escrituras. Aqui. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14, diz aqui: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aqui está. O povo que forma a noiva. O povo que Deus está tirando do meio do gentio para formar a noiva. Vamos para outra escritura? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, quem é a noiva? É um povo especial que Deus está tirando dentre os gentios. E isso passou 2000 anos, meu irmão. 2000 anos, começando da primeira era da igreja de Éfeso até Laodiceia. Deus levantou 7 mensageiros, e esses mensageiros foram incumbidos para tirar do meio do povo gentil um povo para formar a noiva de Jesus Cristo. Porque o arrebatamento é só para a noiva. Só quem vai no arrebatamento, aqueles que faz parte da noiva. Essa é a verdade. Agora, deixa eu ler aqui algo do profeta de Deus, William Branham, na mensagem Não Blasfêmia, página 14. Veja o que é que o profeta de Deus, William Branham, ensina sobre essas coisas. Deus está edificando em 7 eras de igreja uma noiva para Cristo. Está vendo só? Então, se durante 2000 anos, Deus levantou 7 mensageiros, de acordo com Apocalipse, capítulo 2, do capítulo 1 até o capítulo 3, 7 mensageiros. Nós pregamos o vídeo que nós pregamos o vídeo passado, da semana passada, sobre os anjos da colheita. Nós mostramos ali que aqueles anjos que vinham fazer a separação do joio do trigo são anjos terreais, e nós mostramos ali que esses anjos que Deus enviaria para fazer a separação já começou a fazer essa separação, porque muitas pessoas estão esperando ainda Deus enviar esses anjos, mas Deus já enviou esses anjos. Já faz 2000 anos que esses anjos estão trabalhando
e o último anjo já veio. O primeiro anjo foi Paulo, o segundo anjo foi Irineu, o terceiro São Martim, o quarto Colomba, o quinto Lutero, o sexto John Wesley e o sétimo foi William Marlon Branham. Deus enviou esses 7 mensageiros para fazer a separação, para separar o joio do trigo e para chamar de entre os gentios uma noiva para Cristo. Veja o que é que o irmão Branham diz aqui. Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo, através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas essas virgens despertará. Elas despertaram as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isso? E foi na 7ª era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui. Está vendo? Pois nisso, no decorrer dos anos, as eras têm que edificar uma noiva, feita uma noiva nascer, gerada, uma noiva na terra para Cristo. Então, se 2000 anos, Deus vem edificando uma noiva para Cristo. Porque só a noiva, meu irmão, meu amigo ouvinte, só ela tem o privilégio de ir no arrebatamento. Só quem vai no arrebatamento, aqueles que fazem parte da noiva. Os que não fazem, ficarão para a grande tribulação, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Ficarão na grande tribulação. Mas só a noiva de Jesus Cristo tem o privilégio de ir no arrebatamento. Só ela. Só aquela que tem o Espírito de Cristo que vai no arrebatamento. Os outros ficarão para a grande tribulação. Essa é a verdade. Essa é a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. E nós não podemos negar essas verdades. Só a noiva de Cristo. E por isso que Deus levantou 7 mensageiros. Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3. Deus, já faz 2000 anos que Deus vem cumprindo a sua palavra. Levantou 7 anjos para fazer a separação do joio e do trigo. E fazer o quê? E edificar uma noiva para Cristo. Aleluia. Essa é a verdade. Então, se aqueles que estiverem fora da noiva de Cristo não vão no arrebatamento. Só aqueles que fazem parte da noiva. Vamos para mais uma escritura. Mateus capítulo 25. Eu queria ler isso aqui para vocês. Mateus capítulo 25, que fala sobre as parábolas das 10 virgens. Mas veja o que é que a Bíblia diz aqui. Mateus 25, versículo 1 diz aqui. Versículo em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E à tarde o esposo tosquenejaram e tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Quer dizer, elas tiraram um cochilo, hein? Elas cochilaram um pouco. Mas à meia-noite houve um clamor. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e a compra para vós. Versículo 10. E tendo ela ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou as portas. Versículo 11.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui está o quadro. As 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As prudentes, meus irmãos, as prudentes é a noiva. As virgens loucas são a igreja, é a igreja. As que vão ficar para a grande tribulação, porque elas não tinham o quê? Elas não tinham azeite. E azeite representa o quê? O Espírito Santo. E Paulo disse, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Ele não conhece. Ele só conhece aqueles que têm o seu Espírito. E essa é a noiva de Cristo. Por isso que só ela vai no arrebatamento. Fora dela, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, vai ficar para a grande tribulação. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Essa noiva de Cristo, ela tem 3 atributos. 3 atributos, essa noiva de Cristo. O primeiro atributo da noiva é percepção profética. Percepção profética. O que quer dizer percepção profética? Quer dizer que a noiva terá sobre si um ofício profético. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Vamos ler essa escritura? Mostrando aqui sobre a percepção profética da noiva. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Diz aqui, o versículo 8 do capítulo 10 de Apocalipse. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Aqui está João, aqui, na ilha de Patmos. Ele representa a noiva de Cristo. Então, se João, que é um tipo da noiva, vai até o anjo forte, toma o livro, come o livro fica doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Mas ele foi e fez o quê? Ele foi e profetizou outra vez. O que é que João profetizou? Aquilo que o anjo tinha profetizado. Aquilo que o 7º anjo tinha profetizado. Porque que você for ler no capítulo 10, do versículo 1 até ao 11, você vai encontrar que existe 3 personagens no capítulo 10 de Apocalipse. O primeiro personagem é o anjo forte que desce com o livrinho aberto. O segundo personagem é o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. E o terceiro personagem é João, que representa a noiva. Então, o anjo forte desce do céu, e esse anjo forte desce do céu é Cristo, o Espírito Santo. Esse anjo forte que desce do céu é o próprio Cristo, o Espírito Santo, o esposo. Ele desce com o livro. Ele entrega ao 7º anjo de Apocalipse 10, 7, que foi o William Marlon Branham. E João vai até ele e toma o livro. E João representa a noiva de Cristo. Então o que João fez, o que a noiva faz, ela reprofetiza outra vez. É por isso que a noiva, o seu primeiro atributo é uma percepção profética. Porque ela recebe o espírito da profecia. Aquilo que o 7º anjo profetizou, a noiva agora está profetizando outra vez. O 7º anjo disse que o cavalo branco de Apocalipse 6, para ser chamado de anticristo, o cordeiro teve de sair do trono. E a noiva diz a mesma coisa. O cordeiro saiu do trono. O 7º anjo diz que o cordeiro se converteu leão. E a noiva profetiza isso outra vez. O cordeiro se converteu leão.
O sétimo anjo disse que para os selos ser revelado, a era de Laodiceia teve de acabar. E a noiva diz a mesma coisa. Os selos para ser revelado, a era de Laodiceia teve de acabar. O sétimo anjo diz que para a revelação vir sobre as pessoas, o último eleito entrou. E a noiva diz a mesma coisa. Para as revelações vir sobre as pessoas, o último eleito teve de entrar. Por quê, meu irmão? Porque a noiva tem uma recepção, ela tem uma percepção profética. Ela reprofetiza, ela profetiza outra vez aquilo que o sétimo anjo profetizou, a noiva está repetindo. Isso aí é o primeiro atributo da noiva. Percepção profética. O segundo atributo da noiva é a habilidade para ouvir. Ela tem habilidade para ouvir. Vamos para as escrituras? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Versículo 7 diz aqui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora, você veja que durante as eras da igreja, durante as 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, o Espírito falou para 2 igrejas. Mas só uma que captou, que foi a noiva. Por quê? Porque ela tem habilidade para ouvir. E ouvir não significa apenas você ouvir, mas significa entender. Então, se a noiva é a única que tem habilidade para entender a revelação profética que Deus enviou nesses últimos dias, ela é a única. Ela é a única que entende aquilo que está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. A noiva é a única que entende Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A noiva é a única que entende Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus que anunciou aos seus servos, a saber, os profetas. Ela é a única que entende porque ela tem habilidade para ouvir. Quer dizer, ela tem habilidade para entender aquilo que Deus falou através do profeta de Deus, William Branham, o sétimo anjo. Ela é a única. Então, se a noiva ela tem percepção profética, porque ela repete aquilo que foi profetizado pelo sétimo anjo. A noiva ela tem habilidade para ouvir, porque ela é a única que entende aquilo que foi falado pelo sétimo anjo. E o terceiro atributo da noiva é esse: instrução sobrenatural. Então, se a noiva ela tem 3 atributos. O primeiro é percepção profética. O segundo, habilidade para ouvir. E o terceiro é instrução sobrenatural. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. João capítulo 6, versículo 45 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, diz aqui a palavra de Deus. João 6, 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprende e vem a mim. Então, olha só, a noiva ela tem percepção profética, a noiva tem habilidade para ouvir e a noiva tem instrução sobrenatural, porque a noiva sabe que quem está ensinando a noiva é o próprio Deus. Não importa o vaso que foi usado. Não, ela não quer saber qual foi o vaso que foi usado nessa era que Deus usou para ensinar ela. Mas ela sabe que o vaso era William Branham, mas quem estava dentro do vaso era o próprio Deus
ensinando o seu povo a sua noiva. Louvado seja Deus. Então isso, meus irmãos, são aí os 3 atributos da noiva. A noiva tem percepção profética, porque ela repete aquilo que Deus falou através do 7º anjo. A noiva tem habilidade para ouvir, porque ela entende tudo aquilo que Deus falou através do 7º anjo. E a noiva tem instrução sobrenatural, porque ela é ensinada por Deus através da mensagem do 7º anjo. Louvado seja Deus. Mas agora, eu quero continuar aqui com o profeta de Deus, a mensagem, o rapto, o arrebatamento. O irmão Branham, no dia 4 de dezembro de 1965, ele pregou uma mensagem intitulada O Arrebatamento. Parágrafo 81. Veja só as palavras do mensageiro de Deus, William Branham. Ele diz assim: este arrebatamento, acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. Então as virginécias está fora. Agora existem 3 igrejas na Bíblia. 3. Existe a noiva, as amigas e as vizinhas. De acordo com o Evangelho de Lucas, a parábola das 10 dracmas. Jesus ensinou isso. A noiva, as amigas e as vizinhas. Nós sabemos que aquela mulher que perdeu as dracmas, ela representa a noiva de Cristo. As amigas é a igreja natural. E as vizinhas são as denominações. E nós já pregamos isso aqui no programa, a palavra do mestre aqui no canal HMTV, e eu quero repetir mais uma vez isso. Que a noiva, ela está vivendo na era da noiva, na sua era, que a Bíblia chama de pedra de coroa, a Bíblia chama do 8º dia, a Bíblia chama da santa convocação. A igreja natural está vivendo na era de Laodiceia. E as vizinhas, que são as denominações, de acordo com Apocalipse 17, elas estão vivendo dentro do 7º reino, e o Papa, a igreja romana, a igreja católica, que reina, que é rei do 7º reino, e as denominações estão envolvidas, estão vivendo dentro desse 7º reino. Então, assim, preste bem atenção. Isso aqui é por isso que só a noiva vai no rapto, porque ela está fora de Laodiceia. Ela não faz parte desse sistema político que tem aí no mundo, das coisas do mundo, não. Mas só quem faz parte disso são as denominações. Mas nós estamos vendo aqui, meu irmão, meus amigos, de acordo com a palavra de Deus, que só ela vai no rapto. Só a noiva vai no arrebatamento. Por isso, vamos continuar aqui com a palavra de Deus e com a mensagem do profeta. Este arrebatamento, acerca do que estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, se a Bíblia diz, os outros mortos não viverão por 1000 anos. Este grande arrebatamento, se não há um arrebatamento, amigo, onde nós estamos, o que vamos fazer, em que era estamos vivendo, que promessa temos? Haverá um arrebatamento, a Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva desse dia, que é tirada a igreja. Parágrafo 82, a mensagem do arrebatamento, e Branham continua. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja. Uma igreja de uma igreja. Membros de todas as denominações, compondo uma noiva, árvore noiva. Árvore noiva, a noiva saindo, chamada. Essa é o que é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que está no arrebatamento. E somente nada além da noiva. Os eleitos conhecidos de antemão por Deus, desde o princípio. Os genes espirituais do Pai. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, as palavras de um profeta de Deus vindicado para essa era está nos mostrando, e de acordo com a Bíblia, porque o 7º anjo veio revelar aquilo que estava escondido. É por isso que o livro estava fechado com 7 selos. Mas quando o 7º anjo tocou a trombeta, o livro foi aberto, o selo foi revelado. E a noiva
que era o quê? Que era os genes espirituais do Pai. É a única que vai no arrebatamento porque ela tem a semente de Deus nela. João 3,9 diz assim: aos que nasceram de Deus não podem pecar, porque a semente de Deus permanece neles. Então essa é a verdade da mensagem, meu irmão. Essa é a palavra de Deus da hora. Só a noiva que faz parte do arrebatamento, só ela vai no arrebatamento. E os demais? Aí você pode perguntar, e o senhor, irmão Jailson? Não, ora, eu sou sincero em dizer isso. Que eu fazer parte da noiva, eu irei no arrebatamento. Eu não estou aqui tentando enganar ninguém. E não estou enganando a mim mesmo. Só a noiva de Cristo vai no arrebatamento. Só aqueles que fazem parte da noiva que vão no arrebatamento. E os demais que não fazem parte da noiva vão para a grande tribulação. Agora, deixa eu te dizer alguma coisa aqui. Deixa eu dizer algo aqui muito importante antes de eu encerrar o programa. Isso não quer dizer que aqueles que não fazem parte da noiva que estão perdidos. Não, eles não estão perdidos, não. Eles apenas vão passar para a grande tribulação para ser purificado, diz o profeta de Deus, William Branham. Porque eles não receberam o Espírito Santo. É por isso que eles passarão pela grande tribulação. Mas isso não quer dizer que eles estão perdidos, não. Não. Aqueles que fazem parte, agora preste bem atenção. Porque, como eu falei, são 3 igrejas que existem. A noiva, a igreja natural e a igreja denominacional. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de igreja de parede, estou falando de indivíduos. Então, a noiva é formada por indivíduos. A igreja natural é formada por indivíduo. E a igreja denominacional é formada por indivíduos. Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Essa é a verdade. Mas a noiva, ela é a única que vai no arrebatamento. A igreja natural vai para a grande tribulação. Mas agora, deixa eu te perguntar algo. De acordo com a Bíblia, deixa eu repetir mais uma vez esse versículo aqui de Apocalipse 7, para a gente encerrar. Apocalipse 7, versículo 9. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. O que acontece com a igreja, que o Umbrana chamou a igreja purificada. Porque ela vai passar pela grande tribulação para ser purificada. Veja o que diz aqui, ó. E depois dessas coisas, eu olhei e diz que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando os vestes brancas e com as palmas nas mãos. Quer dizer, e clamaram com grande voz, dizendo: salvação, nosso Deus, que está sentado no trono e é do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciões e os quais animais prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Você veja que essa grande multidão que veio da grande tribulação está dentro do trono, no dia do julgamento, mas elas são de vestes brancas. Isso quer dizer que elas foram salvas. Elas passaram pela salvação para cumprir aquilo que Paulo disse aqui. Veja só, capítulo 3 de 2 Coríntios. Veja o que aqui Paulo diz aqui. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Se eu não estiver equivocado. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Perdão, é capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Veja o que é que Paulo fala sobre essas coisas profundas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante. Vamos começar aqui do versículo 12. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante. Se alguém sobre este fundamento formou um edifício de ouro, prata, pedras preciosas e madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra de que alguém edificou nessa parte permanecer, esta receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá defrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando de duas coisas aqui. Ele está falando da noiva. E a noiva, ela é o fundamento da noiva, que está fundado sobre ouro, prata e pedra preciosa.
Aqueles que vão passar pela grande tribulação está formado por madeira, feno e palha. Mas Paulo está dizendo aqui no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Então, se aqueles que edificaram sobre madeira, fina e palha, eles passarão pelo fogo, que é pela grande tribulação, mas é um salvo. E isso é exatamente o que está no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Aqueles que não foram no arrebatamento por causa das suas obras, por causa daquilo que da sua fundação, do seu fundamento. A noiva, ela foi fundada sobre o fundamento de ouro, prata e pedras preciosas. O ouro representando Deus, a prata representando o Filho de Deus, Jesus Cristo, e as pedras preciosas representando a revelação que ela receberia nos últimos dias. Aleluia. Por isso, só a noiva vai no rapto. Mas não quer dizer, meus irmãos, que aquelas outras pessoas que vão passar pela grande tribulação estão perdidas. Não, eles não estão perdidos, não, mas eles serão salvos, como diz Paulo aqui, pelo fogo. Então, meus irmãos, meus amigos ouvintes, Deus nos ajude. Agora, preste bem atenção, que essa grande multidão que João vê no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse, é a igreja purificada. Como eu falei, e vou repetir novamente, existem 3 igrejas na Bíblia. A noiva, a igreja natural e a igreja denominacional. O cabeça da noiva é Cristo. Ele é o cabeça, então ele vem buscar o seu corpo. A igreja natural, que não tinha o Espírito Santo, eles foram batizados em nome de Jesus. Eles acreditaram que Deus enviou um profeta. Eles acreditavam em um Deus único, não num Deus trino de 3 pessoas, mas um Deus único que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Eles acreditavam que a Santa Ceia era formada com pão asmo, ou lava-pé e vinho. Mas por não receber o Espírito Santo, eles ficaram para a grande tribulação, mas serão salvos pelo fogo. Essa é a igreja purificada pela grande tribulação. Mas as denominações, que a Bíblia chama de as vizinhas, elas estão debaixo do reino da igreja católica. Elas estão dentro do 7º reino. E a igreja católica domina eles. E o Papa é o cabeça das igrejas denominacionais. Toda a igreja evangélica, batista, Assembleia de Deus, Universal, Deus e Amor, igreja clinicular, todas elas são filhos da igreja católica. E todas elas estão dentro do reino da igreja católica, onde o Papa é o rei. Então, meu irmão, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe. Meu propósito aqui não é para criticar ninguém, mas é para falar a verdade da palavra de Deus e aquilo que Deus fez através do seu profeta de Deus, William Branham, o 7º anjo. O último anjo que foi enviado para fazer a colheita. Que Deus nos ajude. E eu te peço que continue mais uma vez. Aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal, certo? O nosso canal HMTV, a Palavra do Mestre. Entre lá no nosso canal, assiste nossos vídeos, deixa suas perguntas, suas respostas, suas críticas. Mas o que importa é que você se inscreva no nosso canal. E nós estamos aqui para ajudar vocês da maneira que nós sabemos, que é pregar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, nem querer o dinheiro de ninguém, certo? Mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, que nós cuidamos. Nós estamos importando com as almas das pessoas. Nós não estamos como as pessoas fazem por aí, pregando um evangelho fraco, um evangelho errado, um evangelho mentiroso, sabe? Querendo o dinheiro das pessoas. Não, nós não estamos com esse propósito. Nosso propósito aqui é cuidar das almas das pessoas através da palavra de Deus e da mensagem do profeta de Deus, William Branham, o 7º anjo. Que Deus abençoe e até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HAMTV. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, Gabriel.